Ok. No módulo anterior, nós trabalhamos um pouco as escalas de medida de temperatura. E nós vimos que temperatura é uma grandeza que está relacionada com o grau de agitação das moléculas ou dos átomos que compõem um objeto. Agora, a gente vai ver uma consequência desse grau de agitação das moléculas. Olha só, quando nós aquecemos um objeto, ou seja, quando nós aumentamos a temperatura de um objeto, as suas moléculas passam a vibrar mais rapidamente. Isso faz com que essas moléculas também se distanciem uma das outras. O que acaba acontecendo no nível macroscópico é que o objeto dilata. Por exemplo, uma barra fica mais comprida, uma chapa fica com uma área maior e um cubo fica também com um volume aumentado. Isso devido ao fenômeno da dilatação. Vamos pegar alguns exemplos práticos disso. Aqui nós temos um trilho de trem. Esse trilho aqui da esquerda, ele foi construído de forma contínua. É um longo trilho de trem preso nas pontas. O que aconteceu? Quando o dia aqueceu, quando aumentou a temperatura desse trilho, ele começou a dilatar. E como ele estava preso nas pontas e não tinha como se expandir, ele acabou entortando tudo. Hoje em dia, o que acontece com os trilhos? Eles são construídos com espaçamentos, chamados de juntas de dilatação. Esses espaçamentos, eles servem para acomodar a dilatação do trilho. Mais um exemplo são os pisos ou azulejos. Eles dilatam. E o que acontece? Para você acomodar essa dilatação, eles têm que ser instalados com um espaçamento entre si, como se fosse a junta de dilatação do trilho de trem. Caso você não coloque uma junta de dilatação grande o suficiente, num dia quente, esse piso vai dilatar e ele tende a estufar, como está aqui na imagem da direita. Agora, caso você não goste desse rejunte, né, que é colocado aqui, que é uma massinha bem porosa, usada para cobrir esse espaçamento da junta de dilatação, você pode pagar bem caro por pisos que dilatam pouco. São chamados de pisos de junta seca. E aí você instalando de um jeito certo ali, recomendado pelo fabricante, você não precisa ter esse espaçamento aqui do rejunte, né, que é colocado o rejunte. Você pode colocar uma peça bem do lado da outra, mas é um piso que custa muito mais caro do que o convencional. Um outro exemplo de dilatação é da gasolina. A gasolina é um combustível que dilata bastante quando aquecido. Dá para perceber isso no marcador de combustível do carro. Se você ligar o painel do carro num dia bem frio, tirar uma foto ali do marcador de combustível e depois repetir o processo num dia quente, muitas vezes dá para você perceber que o ponteirinho de nível de combustível até aumenta um pouco. Isso porque a gasolina dentro do tanque aumentou de volume. É evidente que você não ganhou gasolina, né? A quantidade de moléculas ali é igual. O que aconteceu é que ela está dilatada. Pensando nesse fenômeno, dá para a gente refletir um pouquinho sobre qual é a melhor hora de abastecer o carro. Seria no comecinho do dia, comprando gasolina fria, ou ao final do dia, comprando gasolina quente, portanto dilatada? Bom, o ideal é a gente abastecer no início do dia, com gasolina fria. Por quê? Porque como a gasolina está compactada, nós estamos levando mais moléculas de gasolina por litro. Um outro
exemplo da dilatação é o da chamada junta bimetálica ou lâmina bimetálica. É o seguinte, nós pegamos dois metais que dilatam de forma diferente. Esse metal verde aqui, quando aquecido a uma temperatura T2, ele aumenta o seu comprimento um pouco a mais do que o material azul. Se eu fizer uma lâmina na qual esses dois materiais estão colados, fundidos e aquecê-la, o que vai acontecer é que essa lâmina ela vai se dobrar, uma vez que o material verde dilata mais do que o azul. E uma aplicação interessante dessa lâmina bimetálica é a lâmpada pisca-pisca. O que acontece? O contato elétrico aqui do filamento da lâmpada, dá para ver aqui esse filamento, ele se dá entre o terminal da direita e o terminal da esquerda. É por aqui que eu tenho fluxo de corrente elétrica. Mas notem que no meio dessa lâmpada tem mais um terminalzinho aqui, mais uma lâmina. Essa lâmina é a lâmina bimetálica. O que acontece? Quando a lâmpada é ligada, essa lâmina bimetálica se aquece e vai envergar. E essa lâmina em especial, ela enverga para a direita. Quando ela enverga para a direita, ela tira o contato do filamento da lâmpada com esse terminalzinho aqui da esquerda. E a lâmpada apaga. A lâmpada apagada vai esfriar. Quando ela esfria, essa lâmina volta a ficar reta e retoma esse contato, fazendo com que o filamento acenda de novo, aqueça a lâmina bimetálica, que vai envergar, apagando a lâmpada, e aí o processo se repete. Eu vou ter uma lâmpadazinha que vai ficar continuamente piscando. Uma outra aplicação técnica da dilatação é de chapa com furo. Né? Se eu pegar uma chapa, normalmente uma chapa metálica, furar essa chapa e aquecê-la, eu vou perceber que esse furo aumenta junto com a chapa. Tá? E aí? E aí que eu posso aproveitar isso para prender uma peça, um pino, um parafuso aqui dentro. O que eu faço? Eu quero prender esse parafuso dentro dessa chapa. E eu quero que ele fique fixado muito fortemente. Eu vou abrir um furo na chapa menor do que o eixo aqui do parafuso. E aí eu não vou conseguir rosquear. Entretanto, se eu esquentar a chapa, o furo dilata e aí eu consigo colocar o parafuso ali. Quando a chapa esfria, eu vou ter uma fixação muito, muito forte entre o parafuso e a chapa. Se precisar soltar, basta pegar um maçarico, aquecer a chapa novamente, ela vai dilatar e a gente consegue tirar o parafuso com facilidade. É uma fixação aqui muito, muito intensa, tá? Não precisa de cola, não precisa de solda. Realmente, nesse caso, a dilatação auxilia muito na fixação de peças. Agora que a gente já estudou alguns casos qualitativos de dilatação, a gente vai pensar aqui em aplicar alguma relação matemática que nos permita calcular o quanto que um objeto dilata quando aquecido. É o seguinte, o que a experiência mostra? A experiência mostra que o material aquecido aumenta de tamanho, aumenta de comprimento, aumenta de área, aumenta de volume. Ok. Quanto maior for o material, maior vai ser a sua dilatação. Um material com o dobro do tamanho dilata o dobro. A gente percebe também que quanto maior o aumento de temperatura, maior a dilatação. Se o aumento de temperatura duplica, a dilatação também duplica. Ou seja, existe aí uma relação linear entre aumento de temperatura e aumento de tamanho. E além disso, é percebido no experimento que não são
os materiais, eles não dilatam de forma homogênea, eles não dilatam igualmente. Por exemplo, uma barra de cobre vai dilatar diferente de uma barra de alumínio. Então, o que eu tenho? A dilatação depende do tamanho inicial, depende do aumento de temperatura e depende do material. E experimentalmente, a gente chega nessas equações aqui. São equações muito, muito, muito parecidas. Cada uma delas descreve aumento de comprimento, a segunda de área e a terceira de volume. O que eu tenho aqui? O aumento de comprimento, na primeira equação, é igual ao comprimento inicial multiplicado pelo alfa, que é um coeficiente de dilatação que depende do material, multiplicado pelo aumento de temperatura. A equação que envolve área, ela é isomorfa, ela tem o mesmo jeitão. O aumento de área é igual à área inicial, vezes o coeficiente de dilatação superficial, vezes o aumento de temperatura. E a mesma coisa com a de volume, tá certo? Bom, o que muda aqui? São os coeficientes. O alfa é o coeficiente de dilatação linear. O beta é o coeficiente de dilatação superficial, que é o dobro da linear. O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o triplo do linear. Esses coeficientes de dilatação, eles são valores tabelados. Sobre as unidades de medida. A unidade do aumento de tamanho tem que ser igual à unidade de medida do tamanho inicial. Ou seja, se você colocou o comprimento inicial em centímetro, o ΔL vai sair em centímetro. Se você colocou o volume em metro cúbico, o ΔV vai sair em metro cúbico. Mas você pode colocar em litro, e aí o ΔV vai sair em litro. Basta que essas grandezas aqui estejam na mesma unidade. O aumento de temperatura, o ΔT, depende da unidade de medida do coeficiente. O que a gente vai usar muito aqui no Brasil? A gente vai utilizar muito o ΔT em grau Celsius ou em Kelvin. Mas, lembrando, como é aumento de temperatura, tanto faz grau Celsius ou Kelvin. Aquecer um objeto em 10 graus Celsius é a mesma coisa que aquecer um objeto em 10 kelvins. Não precisa aplicar na equação, não precisa somar 273, certo? Porque nós não estamos convertendo temperatura, e sim variação de temperatura. Beleza? Então, é isso. Unidade de medida de aumento de tamanho é a mesma unidade do tamanho inicial. Os coeficientes de dilatação, eles mandam na unidade de medida do ΔT. O que a gente vai usar aqui são coeficientes que estão ajustados para a variação de temperatura em graus Celsius ou em Kelvin. E dado um coeficiente linear, você pode achar o superficial ou o volumétrico multiplicando por 2 ou por 3. Agora, para finalizar, vamos olhar uma tabelazinha aqui que tem o coeficiente de dilatação linear de alguns materiais. Eu queria chamar a atenção aqui nesses dois aqui, de vidro, o vidro Pirex e o vidro comum. Perceba que o vidro Pirex ele tem um coeficiente de dilatação de 3,2 vezes 10 a menos 6 sobre graus Celsius. E o vidro comum, 9 vezes 10 a menos 6 sobre graus Celsius. Ou seja, o coeficiente de dilatação do vidro Pirex é aproximadamente 1/3 do coeficiente de dilatação do vidro comum. O que isso explica? Isso explica o motivo pelo qual um vidro comum não pode ir ao forno. Ele se quebra. Por quê? O material, o vidro comum, ele dilata muito, né? Ele vai dilatar 3 vezes mais do que o vidro Pirex. E o vidro, ele não tem essa elasticidade toda para suportar variações de tamanho tão intensas. Por isso que ele se quebra. O vidro Pirex, ele passa por um processo de fabricação o que torna o seu coeficiente de dilatação menor.
Esse coeficiente aqui de 3,2 é muito próximo do coeficiente de dilatação da porcelana, né? Por isso que as xícaras são de porcelana, né? Você normalmente toma chá ou café quente na xícara e você não espera que ela se quebre, né? Então as xícaras aí elas são feitas ou de porcelana ou de vidro pirex, justamente para não quebrar quando você despeja ali líquido a 80, 70 graus ali, que é um chá, um café depois de um tempinho que você tirou do fogo. Agora, se a gente olhar, por exemplo, o alumínio, o cobre, a gente já tem aqui materiais de coeficiente de dilatação muito maiores, né? Ou seja, a tendência aí é que metais eles dilatem mais do que outros materiais. Note também que essa tabela aqui é uma tabela de coeficientes lineares. Se eu quiser saber, por exemplo, o aumento da área de uma chapa de alumínio, eu vou ter que pegar esse coeficiente aqui e multiplicar por 2. Ok? E para finalizar, eu vou voltar aqui na tela anterior e comentar um pouquinho dessas equações. Olha só, essas equações elas são válidas num intervalo muito pequeno de temperatura. Por exemplo, se nós calculássemos aqui o aumento de tamanho de um objeto que saiu de 10 graus Celsius e foi para 20, ou um objeto que estava 100 graus Celsius e foi para 110, ou seja, os dois aqueceram em 10 graus Celsius, a gente vai chegar em dilatações iguais, afinal o ΔT é o mesmo. Na prática, isso não é bem verdade. Por quê? Porque esse coeficiente de dilatação aqui, ele varia com a temperatura. Então, essa equação aqui, ela é uma aproximação válida para pequenos intervalos de temperatura. Ou seja, se você estiver fazendo um trabalho que envolva um cálculo preciso da dilatação, você vai ter que levar isso em conta. Você vai ter que levar em conta o fato que o coeficiente de dilatação não é constante, sim variável com a temperatura. Nos exercícios que a gente vai resolver no ensino médio, nós não tomaremos esse cuidado. A gente vai utilizar essas equações de forma meio que indiscriminada para qualquer intervalo de temperatura. Afinal, a gente não está fazendo um cálculo aí exatamente preciso, nós não estamos fazendo nenhum projeto, nada que envolva esse cálculo minucioso, certo? Nós utilizaremos essas equações como se elas tivessem validade universal, porém, na prática não é bem assim. Ok? Então, ficaremos por aqui.